E o excesso de chuvas no Rio Grande do Sul vem trazendo desafios que não estavam previstos na safra de milho. Um deles é a presença inesperada do percevejo. A preocupação é que no início do ciclo era com a cigarrinha e agora mudou de foco. Apesar das dificuldades impostas pelo clima, o setor segue otimista, torcendo pela melhora do tempo e com expectativa de altas produtividades. Quando finalizou o plantio do milho lá no final de agosto, Joel estava esperançoso. A condição de plantio lá no início foi muito boa. Temperatura de solo, umidade de solo, condições ideais. Mas logo o sinal de alerta foi ligado. Depois do milho semeado, muita chuva. Teve exagero de chuva. Há 2 meses, nós fizemos uma reportagem aqui no Rio Grande do Sul mostrando o início do plantio e a expectativa com a safra. Existia uma preocupação muito grande com a cigarrinha. A situação mudou um pouco. O excesso de chuvas favoreceu a entrada de algumas doenças e da presença do percevejo, bem acima do esperado. A gente teve um inverno menos rigoroso e com mais chuva, isso favorece o desenvolvimento da praga. Então nós temos, no caso do percevejo, uma oferta maior, uma população maior de percevejo saindo do inverno e entrando na primavera. Então nós tivemos uma quantidade de pragas maiores de percevejo, né? Que o percevejo deve ser tratado de forma distinta à cigarrinha, né? E a cigarrinha, um manejo e uma condição climática que possibilitou a queda da população dela mais brusca. Então é importante que o agricultor tenha ao seu lado um bom técnico para orientá-lo e ajudá-lo a tratar cada praga da forma que ela precisa ser tratada. Orientação técnica muito importante também para esclarecer as dúvidas referentes ao manejo de nitrogênio num período de muita chuva na lavoura. O N é muito importante na produtividade. Então a gente fazia o manejo de N na lavoura e vinha um volume de água de chuva muito alto, né? Aí ficava a dúvida, esse N a chuva levou ele embora, desceu, a planta fez hora pegar. A planta a gente sabia que estava com pouca raiz porque vinha chovendo muito. Conhecimento agronômico, a presença na lavoura, o monitoramento, o entendimento da junção das coisas é muito importante para chegar a um diagnóstico. Chegando ao diagnóstico ou antecipando o diagnóstico, você é mais preciso na medida de controle, né? Apesar de todas as dificuldades, o produtor que plantou 85 hectares de milho, 20 deles irrigados, está otimista. Ele espera uma produtividade alta. Acima de 230, 250 sacos. A gente sabe que é uma produtividade bastante otimista, mas estamos esperando isso sim. Só precisa de tempo bom, do sol que vem teimando em não aparecer. O cultivo do milho cada ano tem um desafio no meio diferente que dos outros anos. Mas nesses 25 anos aí, com certeza, é o primeiro ano que a gente não pede por chuva para o milho e pede por um pouco de sol. O nosso principal desafio é o clima. E não diferente esse ano, a gente enfrentou, ao contrário do ano passado, que era mais seco, excesso de chuva em alguns momentos. Mas, de certa forma, o milho está se comportando muito bem. Como a gente vê aqui na lavoura do Joel e nas lavouras ao redor aí que a gente anda, o milho com alto potencial. O milho, ele gosta de bastante umidade, tem um pouquinho de falta de luz, mas isso está se compensando. Então, a gente observa que o milho está muito bem. A expectativa é muito boa. Então, agora é torcer para dar tudo certo. E fazer como o Joel, sonhar que tem o poder, pelo menos durante a entrevista, de controlar o clima. Se fosse para mim poder regular o clima, então eu faria da seguinte forma. Uma chuva semanal, a cada 6, 7, 8 dias, uma chuva que desse umidade boa no solo, o resto da semana com sol e, se fosse possível, até umas noites com temperatura amena. O cenário perfeito. Se fosse possível ser assim, seria muito bom.